love inside you. Você já sentiu aquele friozinho na barriga antes de uma notícia ou na hora que você vai entrar para desfilar? Você não é modelo, não tem problema, estou falando que isso faz parte do meu universo. Sempre que a gente vai soltar um desfile, dá um friozinho na barriga de quem está soltando e da modelo que está desfilando. Isso é um dos sintomas de uma certa ansiedade, uma ansiedade positiva. Hoje, no nosso quadro de psicologia, a gente conversa com a doutora Karine para falar sobre ansiedade. Tudo bem, Karine? Tudo ótimo. Isso que eu descrevi é uma ansiedade? Mas é boa. É boa. Esse assunto me fascina. Adoro falar sobre ansiedade. Porque me diga, quem não é ansioso... De uma maneira ou de outra? Em um momento da vida, né? Eu costumo dizer, olha, só não é ansioso quem já morreu. Porque todo mundo passa por um momento de estresse que vai desencadear uma ansiedade que não é tão legal. Ou de um momento que você vai fazer uma viagem, que você vai apresentar um desfile, e aí você sente aquele friozinho na barriga. Recebeu o resultado de um concurso, uma notícia boa, tudo isso. Mas tudo isso que você citou, para mim, são ansiedades naturais. E eu não sou especialista, mas é normal você ficar ansioso quando vai viajar, quando está esperando um bebê que vai nascer, enfim, diversas coisas. Mas nem sempre a ansiedade é uma coisa positiva. Eu queria que você falasse quais são as causas ou os sintomas de uma ansiedade que nós vamos falar de uma coisa que não é positiva. Quais são esses sintomas, essas causas? Tem sintomas? Tem, são muitos. E às vezes a pessoa vai de consultório em consultório procurando um diagnóstico e não tem nada de problema clínico, tá? A ansiedade, ela se manifesta como? Taquicardia, sudorese, transtorno de humor, insônia, tá? Então, assim, uma estabilidade de humor que não acontecia antes. Então, Val, a gente precisa definir o seguinte, não quer dizer, então, essa semana eu não estava legal, fiquei com sudorese, fiquei muito ansioso, fiquei com taquicardia, angústia. Não, não é isso. Uma vez ou outra, isso é natural. Como você disse, é normal esse friozinho na barriga. Agora, a gente tem que entender qual é a frequência e a intensidade. Tá aumentando cada vez mais. A frequência, antes eu ficava assim uma vez na semana. Agora não, eu tô assim o mês inteiro. Ou eu ficava isso quando eu tinha uma coisa importante para fazer. Agora isso é corriqueiro. Então tudo depende da frequência e da intensidade. Muito bem. Ela pode ser positiva, né? Pode. Porque isso a pessoa vai ficar precavida ou prevenida de alguma coisa. Quando ela te ajuda, ela é benéfica. Ela é benéfica. Até que, por exemplo, existe uma ansiedade que ela te defende. Você fica ansioso. Do perigo, por exemplo, você vai com mais cuidado. Ela é desencadeada pelo medo, então é óbvio que ela é importante. Que a ansiedade, ela gera um descontrole. Gera um descontrole. E sabe quando que a ansiedade não é legal? Eu costumo dizer que é uma ansiedade tóxica. Quando ela trava a pessoa na vida diária dela. Coisas que a pessoa era acostumada a fazer e agora não faz mais. E agora tem dificuldade. Isso. Então, um dos sintomas muito comuns são isolamento social, tá? Dificuldade de lidar com isso, a pessoa está sempre inquieta, agitada. Muitas vezes não se manifesta dessa maneira. Existem os sintomas gerais. Às vezes a pessoa, você olha para aquela pessoa, nossa, mas parece tão calma, mas por dentro a pessoa está um turbilhão. Isso mesmo, é um furacão prestes a... E existe uma maneira de controlar essa doença? Existe. Existe um tratamento. O que acontece? A ansiedade é uma alteração neuroquímica. Tudo está relacionado com o nosso cérebro, né? Ele é perfeito. E aí o nosso corpo é como se fosse uma máquina, tá? Quando falta óleo na máquina, você vai lá e repõe. Então, quando falta algum componente neuroquímico, precisa repor. Ser trabalhado para repor isso. Então, por isso que é importante o trabalho multidisciplinar entre a psicologia e a psiquiatria. Existem diferentes graus de ansiedade. Uma ansiedade leve a moderada, você trata com a terapia. Uma ansiedade mais grave, que pode levar a uma depressão, a um transtorno bipolar, aí você precisa tratar junto com o medicamento e com o psiquiatra. Eu ia te perguntar, mas eu já atropelei a minha pergunta. Existe ansiedade boa? Você já disse que existe sim, que são essas que a gente citou, que te ajudam. E qual o tratamento para a ansiedade? O tratamento é esse, então? Terapia. Tá? Existem aliados, como por exemplo, exercício físico. O que é uma ansiedade? A ansiedade é uma alteração neuroquímica
que provoca uma tensão muito grande. Então, você tem que aprender a lidar com tudo isso. Essa tensão, você imagina que essa energia fica ali dentro do seu corpo, acumulada. E aí você acaba descontando em quem não tem nada a ver com isso. É muito comum isso acontecer. Então, existem aliados como exercício físico, meditação, qualidade de vida. Então, buscar essas alternativas como uma forma de amenizar essa ansiedade. Então, na verdade, você, quando uma pessoa chega com esse problema, você vai identificar e vai dar diversas maneiras dela estar trabalhando isso para ela se livrar. Não é uma coisa só. Diversas maneiras que ela pode canalizar essa energia, digamos assim, para daí ela se livrar da ansiedade. Isso mesmo. Existem pessoas que têm uma predisposição maior à ansiedade, que pode estar relacionada à questão genética, tá? E existem pessoas que estão ansiosas, por exemplo, existe um motivo, um pré-vestibular, que é um momento de maior ansiedade para o adolescente, porque é quando a primeira vez na vida ele vai pensar sobre o futuro. Exatamente. Então é óbvio que isso desencadeia muita ansiedade. Então é um período, tá? Se isso se estender, aí gera um problema. Gera um transtorno de ansiedade generalizado, que aí é um problema. E eu escuto muitas pessoas falar de ansiedade assim, canalizam, pelo menos eu vejo, e todo mundo deve se identificar com isso. Ai, tô ansioso, vou comer. Tá ansioso, vai beber. Vai fazer alguma coisa. Mas o mais natural é dizer, ai, tô nervoso, vou comer. A pessoa não está com fome, ela desencadeia. Isso acaba gerando outras doenças, que depois você vai ver, ela não era gorda, ou ela não tinha aquele problema. Gerou de uma ansiedade, o sintoma é outro. Isso é comum mesmo. A pessoa descontar nos alimentos, por exemplo? Descontar, e aí você sabe que eu trabalho numa equipe multidisciplinar com o endocrinologista e a nutricionista, a Cris e o Renê. Então, a gente trata muito isso. Problemas de obesidade relacionados... Não era obesidade. Não, era ansiedade, isso que às vezes vem desde a infância. Sabe? É ansiosa e comia, e o pai não percebia, porque fome é uma coisa, mas desejo de comer é outra. Isso mesmo. E Val, muitas vezes o que está por trás dessa ansiedade é uma ameaça. Existe ansiedade, existe ameaça. Pode ser uma ameaça real ou uma ameaça fantasia, ou presa lá no passado, na infância, de algo que tenha acontecido, tá? Então, a pessoa precisa identificar, existe uma ameaça real? Ok, vamos tratar essa ameaça. Porque toda vez que ela tiver ansiedade, ela sentir que está ameaçada, o futuro está comprometido. Então, ela não consegue visualizar lá na frente. E aí ela fica impotente, preso à ansiedade. E quanto mais a pessoa luta contra os sintomas da ansiedade, sudorese, taquicardia, nervosismo, irritação e tudo isso, mais aumenta o sintoma. Muito bem. Então, a terapia, ela ajuda, mas ela vai contribuir para a pessoa vivenciar essa crise. Eu tô vendo que a pessoa tem que saber identificar que ela está com isso para não se boicotar, porque ela pode canalizar essa energia para outra coisa. Eu estou ansioso, eu vou malhar em vez de comer. Aí eu estou canalizando, em vez de eu comer e engordar, eu vou lá cuidar da minha saúde. Você pode canalizar. E se eu não consigo fazer isso sozinho, eu tenho que identificar e tenho que correr pedir ajuda. Porque com a ajuda é possível. É possível e trará benefícios para essa pessoa. Né? O que não dá é para ficar vivendo nesse sintoma, nessa angústia, nesse sofrimento, e cada vez esse sofrimento vai aumentar. Né? Então precisa procurar ajuda. O que eu acho engraçado é que uma coisa vai levando a outra, não é efeito dominó. Aí você vai voltando, curando o ser humano, quando você vê, são coisas simples que acabam desencadeando grandes tragédias. O negócio é você estar equilibrado. É isso aí. E para buscar o equilíbrio não é tão fácil assim. Não existe uma mágica e nem um manual. Né? Cada um vai encontrar a sua maneira de buscar o equilíbrio. E quando a pessoa não consegue, aí ela busca ajuda e a terapia vai auxiliar muito bem nisso. Muito bem. Nós indicamos a doutora Karine, psicóloga, que está fazendo um quadro aqui no programa, porque tem diversos temas que a gente está abordando para despertar esse interesse em você que está nos assistindo ou que tem um problema ou que sabe de alguém. O interesse é passar informação para você buscar ajuda e viver mais feliz. É isso, Karine? É isso. Obrigado, sucesso no seu trabalho. Eu que agradeço. A vida pode ser mais leve, mais feliz, mais tranquila. Depende de você. Invista na sua qualidade de vida. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Doutora Karine Scalconzandoná, psicóloga.